Boa noite para todo mundo. Bem, sejam muito bem-vindos. Hoje a live é especial. Temos aqui a doutora Ana como convidada aqui da nossa live da equipe do Criança em Crise. Daqui a pouquinho a doutora Ruane vai entrar também. Então, se você está assistindo uma gravação, essa é uma aula esquenta para a nossa semana Mãe em Construção. E hoje a live é muito especial, né? A gente vai falar um pouquinho do nosso propósito, a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê que a gente está aqui, por que a gente criou esse grupo, por que a gente resolveu investir no Criança em Crise, investir nesse Instagram, investir nas informações que a gente passa para vocês, porque a gente acha que é relevante. Então, vamos esperar um pouquinho a doutora Ruane entrar, mas para quem não me conhece, talvez tenha bastante gente nova aqui, eu sou a doutora Marina Giatti, eu sou pediatra do Criança em Crise e... Eu sou a doutora Ana Carolina, também sou pediatra do Criança em Crise. E a gente... Falta a doutora Ruane. A doutora Ruane vai entrar daqui a pouquinho, né? A gente vai falar um pouquinho, então, de como surgiu a ideia de criar esse grupo. Vamos ser breves em relação a isso. A gente vai falar um pouquinho sobre como a gente se conheceu, como é que a gente chegou até aqui. E o nosso objetivo principal da live é falar pra vocês com a experiência de cada uma, né? Porque cada uma de nós trabalha em um lugar diferente. Eu trabalho no consultório, todas nós trabalhamos em UTI pediátrica, né? Afinal, nós somos intensivistas. Mas cada uma de nós atua em outras áreas. Então, eu atuo no consultório, a doutora Ana atua no pronto-socorro, a Ruane atua no posto de saúde. E a gente quer passar um pouquinho dessa visão para vocês, né, do que a gente sente que é diferente. A gente vai dar exemplo de alguns casos, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa percepção em relação à importância de vocês buscarem informação de qualidade e o que cada uma dessa informação pode trazer de benefício para você que está em casa. Então, se você é paciente do SUS, se você já foi até um pronto-socorro com seu filho, se você já precisou buscar ajuda médica em qualquer uma dessas instâncias, se você tem um pediatra para chamar de seu no consultório, seja pelo convênio, seja pediatra particular, seja pelo SUS mesmo lá no posto de saúde, essa live é para você. Então fica comigo. Eu queria que vocês, se vocês conhecerem alguma mãe que também se interesse pelo assunto, tem um aviãozinho aqui embaixo, ó, bem aqui embaixo. Clica aqui e manda para alguma mamãe ou alguma mamãe que tá grávida, que eu acho que vai ter um conteúdo bastante importante aqui para vocês. Queria também avisar que essa semana, então hoje é um esquenta para a live dessa semana, vão ter várias lives, na verdade vocês vão cansar de mim, como eu falei nos stories, né? A gente vai fazer uma série de lives e a gente chamou essa semana de Mãe em Construção, que é justamente a ideia de preparar vocês que estão prestes a virarem mães, que estão grávidas, à espera do bebê de vocês, assim como eu estou, tranquilizar, deixar vocês um pouco mais tranquilas em relação à maternidade. É claro, a gente tem um intuito de preparar vocês um pouquinho mais para fazer vocês se sentirem um pouco mais seguras em relação a isso, tá joia? É claro que a gente falou algumas vezes também que a gente nunca vai estar 100% preparada. Acredito que ninguém aqui está 100% preparado para ser mãe, mesmo aquelas mães de terceira, quarta viagem, né? A gente aprende no erro, a gente aprende no acerto, a gente aprende no dia a dia. E isso a gente não consegue mensurar, né? A experiência de cada mãe vai valer nessa fase. Agora, a gente precisa se preparar um pouquinho, né? Se a gente tem informação de qualidade, se a gente tem acesso a bons profissionais. E graças a Deus a gente tem essas ferramentas, né? O Instagram hoje em dia nos traz essa vantagem de poder ter acesso à informação de profissionais que a gente confia, de buscar informação de qualidade para que a gente cuide dos nossos filhos, assim como a gente realmente gostaria, né? Então, na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem várias pessoas aqui super assíduas que não perdem uma. Vamos ver se a doutora Ruane vai entrar, mas acho que a gente vai começando. Então, vamos falar um pouquinho sobre o Criando. E aí, se vocês tiverem dúvidas, enquanto a Ruane não entra, eu vou deixar os comentários ativados. Podem ir mandando aqui pra gente. Ana, você quer começar a falar um pouquinho da nossa história? Só a doutora Ruane falou que ela já pediu pra entrar. Deixa eu achar aqui então, vamos ver. Ah, ela pediu mesmo. Entra aqui. Pode começar. Bom, então eu vou me apresentar um pouquinho, porque a Marina vocês estão mais acostumados a ver, né? Bastante, como diz ela. Então eu sou a doutora Ana Carolina. Oi, Ru. Ah, a Rony entrou. Tudo bem, Ru? Tá meio atrasado aqui a minha conexão. Acabei de entrar. Boa noite, pessoal. Vendo que vocês se apresentaram, né? Estava ouvindo já vocês dois falarem. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou a doutora Ruane, uma das pediatras intensivistas que faz parte aí do Criança em Crise.
Bom, vou deixar vocês continuarem para pegar o fio da meada que deu uma travadinha aqui na minha internet. Mas é isso mesmo, a gente está só se apresentando. Então, eu sou a Ana Carolina, ou mais conhecida como Aninha. Eu sou de Brasília originalmente, formei na UNB lá em Brasília e vim aqui para Campinas para poder fazer a residência de pediatria. Nesse momento a gente já se conheceu, mas a Marina e a Rony eram do mesmo grupo, né? Eu era de outro grupo. E aí foram 2 anos de residência de pediatria. E aí mais pra frente a gente se conheceu em 2000, se conheceu melhor, né? Em 2016, que foi quando começou a residência de terapia intensiva pediátrica, né? De UTI pediátrica. E dali pra frente foram 2 anos muito intensos. Eu falo que eu acho que a gente conviveu mais entre a gente do que as meninas com os maridos, do que com familiares, com pais, com amigos. Eu acho que a nossa maior convivência era entre nós, né? Foram 2 anos muito intensos. E, bom, deixar a Ru falar um pouquinho dela e depois a gente conta como surgiu o Criança em Crise. Nasci em Recife, Pernambuco, mas vim para cá, para São Paulo, muito pequena. Sou de Mogi Guaçu, onde eu moro atualmente, e fui para Campinas fazer faculdade, inicialmente na PUC. E na Unicamp eu ingressei para fazer residência de pediatria, onde eu fiz grupo inicialmente com a Marina, e depois a gente entrou na UTI pediátrica, onde, como a Ana falou, que assim, a gente até não tinha tanta afinidade, tanta amizade assim, mas na UTI a gente precisou se unir mesmo, né, para aguentar os desafios que era, né, que eram 60 horas por semana, toda semana, uma apoiando a outra, ajudando a outra para conseguir terminar aí, mas que ao mesmo tempo foi muito recompensador e a gente viu que tínhamos muito em comum na vontade, no amor pela pediatria, né? De gostar muito de fazer esse trabalho. E acho que foi isso, essa afinidade pelo trabalho, né? Que em personalidade a gente é bem diferente, mas que a gente acabou criando a ideia. Na verdade, acho que não foi nem criando a ideia, né? A gente quis manter um contato, quis conseguir assim, conciliar, né, nosso convive um pouco, além dos plantões. Foi aí quando a Ana surgiu com uma novidade pra gente, né? Você quer contar, Ana? Pois é, na verdade o Criança em Crise surgiu por acaso, né? Você quer falar um pouco de você também? Porque apesar de tudo, acho que você não fala muito da sua história no dia a dia, né? Pode ser. Então, eu fiz tudo na Unicamp, né? Diferente das meninas, então eu fiz faculdade na Unicamp, fiz pediatria na Unicamp e também terapia intensiva. E eu tinha uma fama de ser muito brava. Parece que eu sou boazinha aqui no Instagram, Acertou mas na enquete. teve até enquete lá no grupo do Telegram para quem tá inscrito. E eu realmente, assim, não era uma pessoa... Eu era uma pessoa mais amargurada, eu acho, mais brava durante a residência. A residência de terapia intensiva é uma residência que consome muito da nossa energia, né? A gente fica 12 horas dentro de uma sala fechada, cuidando de paciente grave, tendo que dar conta de tudo. E, assim, não só a parte técnica, mas a parte burocrática, que faz papel, discute caso. Então, era um convívio muito intenso. E eu acho que a gente aprendeu a respeitar a diferença uma das outras, né? No começo era muito difícil, principalmente para mim, que sou controladora, que quero que tudo saia do meu jeito. Mas, aos pouquinhos, a gente foi aprendendo a entender e a respeitar essas diferenças, e a gente aprendeu a trabalhar junto, né? Entre tancos e barrancos, aí a gente conseguiu trabalhar junto, e aí a gente criou um grupo de estudos. Na verdade, a gente tem uma prova de título, que é uma prova super difícil, aí a gente criou um grupo de estudos de nós três, que a gente se reunia uma vez por semana, e a gente fazia esse grupo de estudos. E aí entra a história da Ana, do início do Criança em Crise. Pois é, aconteceu por um acaso que uma grande amiga minha, que é minha amiga de infância, que eu acho que ela não deve estar assistindo a gente porque ela mora na Alemanha e lá já são 1, 2 horas da manhã, mas ela estava fazendo um curso de programação e ela precisava criar um portfólio, ela precisava criar sites, e ela chegou oferecendo se eu não queria um site médico para poder, enfim, falar um pouco da pediatria, por fazer postagens, e ia ser bom para o portfólio dela. Falei, não tô fazendo nada, acabou a residência. Pra gente é um vazio muito grande quando acaba a residência, porque você sai de uma rotina louca de trabalhar 100 horas semanais para uma rotina de ficar em casa segunda à tarde. E aí ela falei, tudo bem, vamos lá, vamos enfrentar esse desafio, mas sozinha eu acho que eu não consigo.
E a gente sentou um dia para tomar um café, depois, né, a gente já tinha feito a prova, sentou um dia para tomar um café no horário que era horário de estudos. Eu falei, ó, menina, surgiu essa possibilidade, eu acho que o marido da Marina já estava mexendo um pouco com isso também, o que vocês acham? Não, bora. Sentamos no café, a gente começou a pensar em nome, e naquele dia já saiu Criando Sem Crise. E aí eu mandei pra minha amiga, falei, ó, surgiu aqui o Criando Sem Crise, quando eu vi ela já tinha criado um Instagram pra gente, já tinha o Instagram montado, já criou um logo pra gente, e a gente só teve que escolher o melhor, surgiu, por um acaso. Não era uma coisa que a gente planejou, mas que foi muito bem-vinda. E só de curiosidade, depois essa minha amiga, ela engravidou e ela não conseguiu nem terminar o nosso site, mas ela deu a nossa garota propaganda pra gente, que é a Lívia, que ela é minha afilhada, tem várias fotinhos no site, algumas fotinhos que a gente usou, bastante fotos são dela, pequenininha. E não saiu o site, mas saiu Criando Sem Crise. E aí isso foi em dezembro de 2018, né? A gente criou o Instagram, criamos o Facebook. A princípio a gente usava as duas redes sociais para interagir com todo mundo, mas a gente viu que o pessoal do Instagram, o Instagram tinha mais recurso, né? Aqui a gente conseguia ter mais troca, tem o direct, tem os comentários, tem as lives, tem as caixinhas de pergunta. Então isso nos possibilitou ampliar aí a nossa forma de transmitir conhecimento para vocês. E realmente vem só crescendo, assim, é uma alegria muito grande ter bastante gente aqui. A gente vai começar então essa semana com uma semana super especial que a gente chamou de Mãe em Construção. Então já convido todo mundo que está aqui para participar. Se você ainda não está inscrito, vai lá no link da bio se inscrever para participar dessa semana. E hoje é mais um esquenta, né? Teve vários esquentas ao longo da semana, mas é mais uma para passar um pouquinho de conteúdo, passar um pouquinho da nossa experiência. Então, como eu falei no começo, Criando Sem Crise surgiu assim, e aí no começo a gente tinha funções bem diferentes, né? E hoje em dia a gente cresceu de uma forma que a gente tem uma equipe por trás, então a gente tem mais gente ajudando o Criando Sem Crise a passar conteúdo para vocês. Então acabou virando uma empresa, mas uma empresa de grandes amigas, né? Uma empresa que começou como um hobby, né? E hoje em dia a gente tem curso, a gente tem nossos workshops, a gente teve curso presencial antes da pandemia também, que agora ficou um pouquinho de lado, né? O curso de primeiros socorros, que é a nossa menina dos olhos. Nós três somos suspeitos para falar, porque todas nós gostamos bastante de UTI. E em breve, se a pandemia deixar, a gente vai voltar com os cursos presenciais. Então, para quem é de Campinas e região, fiquem atentos aí que vai ter curso presencial de primeiros socorros, que é muito, muito bacana. Mas aí o mundo online nos proporcionou a passar informação para a gente do Brasil inteiro, né? Então, gente do mundo inteiro. Tem gente do mundo inteiro nos seguindo aqui. E graças a Deus o nosso Instagram só cresce. A gente tem muito a agradecer vocês que participam aí assiduamente. Mandam perguntas, mandam as dúvidas. Isso nos faz crescer. E acho que a grande motivação, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos propósitos, né? Mas vou começar depois a Ana falar um pouquinho. Nossa grande motivação é ajudar. É assim, transformar um pouquinho, nem que seja uma informação que vocês não tenham acesso, nem que seja uma orientação que é impossível passar em consulta médica, né? Eu tenho um consultório e eu tenho umas consultas longas, eu faço caso novo que dura até 2 horas, geral, às vezes 2 horas e meia, quando é uma família, né? Quando é uma criança que demanda um pouquinho mais. E nem se eu falasse por 10 horas, eu conseguiria passar tanta informação como eu consigo passar aqui para vocês. Então, não é frequente que, das minhas pacientes, acho que a Ruane e a Ana também já atenderam pessoas que nos seguem. É muito gratificante quando a gente começa a falar sobre o assunto e a pessoa fala, poxa, mas eu já vi isso no site de vocês, eu já vi um vídeo que vocês fizeram, e isso complementa a informação. Então, claro que isso aqui não substitui uma consulta médica, né? Não substitui uma avaliação individual, mas a gente consegue passar tanta informação aqui que a gente não conseguiria de nenhuma outra forma. E é por isso que a gente gosta tanto de estar aqui com vocês, porque a gente sente realmente que a gente ajuda muito. E tem a troca também, né? A gente aprende muito. Eu aprendo todos os dias com vocês, né? Todos os dias alguma mãe me manda um inbox ou alguma colega de profissão, porque a gente tem vários GOs, outros pediatras e várias pessoas seguindo aqui. Então, várias vezes eu corrijo o que eu falo. Vocês veem que eu corrijo bastante, porque justamente a gente vai crescendo, né? Virou uma rede de mães, virou um grupo de apoio. Isso aqui também é rede de apoio para a maternidade. Então, queria realmente agradecer a presença de todos, falar que a minha missão, a nossa missão, a missão do Criando Sem Crise é justamente essa. É trazer informação de qualidade para vocês. E eu acho que isso faz toda a diferença. E até comentar sobre isso... Desculpa, Ana.
Eu ia comentar sobre isso que a Mac falou, na questão assim do feedback que faz a gente mudar de direção. As meninas vão concordar comigo. Quando a gente começou, por estar muito nesse ambiente de terapia intensiva, a gente queria falar sobre urgência. A gente queria ensinar para as mães como atender urgência, como ela comentou, a gente fez esse curso de primeiros socorros presencial e todos os temas era direcionado, olha, quando você precisa de um pronto-socorro, o que você tem que fazer nesse caso? Só que aí a gente viu que as necessidades das mães, claro que isso é extremamente importante, mas eram outras. E aí a gente foi direcionando até a gente chegar no ponto que está agora, né? Que a gente está abrangendo mais de acordo com as necessidades que a gente percebe, né? Que, lógico, também acho que a Mar é um dos maiores exemplos disso. Eu já trabalhava no posto quando eu terminei na residência, mas a gente, com a necessidade da mãe, fez a gente buscar mais a pediatria geral, o cuidado com a criança, a parte preventiva mais do que a urgência, que também é uma coisa que a gente ama, mas a gente aprendeu a amar outra parte da pediatria também, né? Pode falar, Ana, desculpa. Não, aí essa questão do feedback, porque quando a gente começou, acho que uma das primeiras coisas que a gente pensou era falar assim, nossa, como assim as pessoas não sabem manobras de desengasgo, né? Por exemplo, eu fiz um estágio no Canadá, numa cidade onde eles treinavam a população inteira a fazer esse tipo de coisa. E uma das nossas motivações iniciais foi, por que aqui as pessoas não podem saber também? E foi muito legal que a gente já teve alguns feedbacks de pessoas que passaram pela experiência em casa e conseguiram agir e salvar os filhos deles. Mas também a gente foi aprendendo com vocês a gostar de outras coisas que talvez nem a gente conhecesse muito bem no início e que, baseada nas perguntas que faziam, a gente foi estudar, a gente também foi correr atrás de conhecimento, de fazer outros cursos e a gente também ampliou muito a nossa visão. Então, a gente também tem muito a agradecer a vocês, ao Criando Sem Crise, pelo nosso crescimento pessoal também. Sem dúvida. E bom, vamos falar um pouquinho então sobre o porquê que a gente acha que é tão importante vocês terem informação de qualidade. Então, essa semana vai ter live segunda, vai ter live terça, vai ter live quarta, vai ter live sexta, com foco principalmente nas mamães de primeira viagem, nas gestantes que estão esperando a chegada do bebê, né? Eu, como gestante, também agora tenho mais propriedade ainda para falar com vocês sobre esses desafios que a gente passa durante a gestação, sobre as dúvidas, sobre os medos, sobre as incertezas que a gente tem quando a gente está grávida, né? Principalmente quando é o primeiro filho. Eu sei que mães de segunda viagem também têm dúvidas, mas mães de primeira viagem mais ainda, porque é uma experiência nova, é tudo novidade. E eu, como pediatra, também passo esses perrengues, passo esses medos, porque ainda não vivo na prática, ainda não vivi na prática todos esses cuidados. Mas a gente vê, por exemplo, no consultório, né? Que eu falei pra vocês, eu não consigo em uma consulta falar orientar, fazer orientações gerais de todos os cuidados que a mãe tem que ter com o bebê. Então tem muita coisa relacionada à segurança, né? Então, desde a segurança do quarto, da segurança do sono, como é que a gente deve preparar o bercinho do bebê para ter um sono seguro, até os primeiros cuidados do bebê. Então, como que eu cuido do umbigo, o que eu tenho que orientar de sinal de alerta, a icterícia, né, o amarelão do bebê quando ele nasce, é importante, não é? Quando que eu preciso me preocupar com isso, quando que eu preciso procurar o pediatra, né? Quando que é importante eu fazer essa consulta com o pediatra? Então eu percebo que as mães que chegam com uma certa noção, é claro que ninguém vai saber tudo, e nem eu sei tudo, e nem as meninas sabem tudo, e nem nós três juntas sabemos tudo, né? Mas quando as mães chegam, tendo estudado um pouquinho, tendo contato com essa informação, faz toda a diferença, né? Eu tenho um vídeo sobre cólica aqui no IGTV e a gente fala bastante sobre isso. Vamos falar sobre isso na quarta-feira, na aula de quarta-feira, sobre os principais desafios da maternidade, que cólica e choro acho que é um dos grandes desafios. Então, para quem tem um bebezinho pequeno aí, para quem tá grávida, não perca a live de quarta-feira. Em que eu falo bastante sobre, por exemplo, a tranquilidade dos pais em encarar esse momento de cólica. Então, eu sinto no consultório, e acho que a Rony pode falar depois da experiência dela, no posto também, que os pais que são mais tranquilos em relação ao que esperar, sabe? Então, a criança que vai chorar, que vai ter cólica, e não é todo mundo que tem cólica, mas muitos têm, os pais que já estão preparados para esse momento, que já se antecipam um pouquinho, conseguem encarar o momento de choro com menos desespero. Porque eu tenho certeza que, assim, a gente fica ansioso com o choro, né? Quando o nosso bebê começa a chorar, quando a criança começa a chorar, a gente quer, de alguma forma, fazer com que essa criança pare. E muitas mães se sentem um pouco impotentes nessa hora, porque
elas não sabem identificar o motivo do choro, elas não sabem reconhecer o porquê essa criança está chorando. E eu até recebi pergunta na caixinha hoje, né? Meu maior desespero é justamente não conseguir ajudar meu filho que está precisando da minha ajuda. Então, para isso, saber o que é uma cólica, que é um choro, que ocorre principalmente ali no final do dia, que é uma criança que se espreme toda, que fica vermelha, que começa ali por volta de 2 semanas de vida e vai até 1 mês, que essa cólica é multifatorial, então não tem uma coisa que causa cólica, são várias coisas, está principalmente relacionada à imaturidade. Então, quando os pais entendem isso e entendem que existem várias maneiras de manejar essa cólica, né? Bolsinha de água quente, massagem, banho de ofurô, isso a gente vai falar detalhadamente na aula de quarta-feira e também, certamente no curso tem uma aula só sobre cólica. Os pais reconhecem os sinais, talvez não da primeira vez, mas da segunda, da terceira, reconhecem os sinais, entendem que aquilo é uma cólica, porque eles já descartaram que seja fome, que seja sono, que seja choro. E eles conseguem acolher esse bebê. E eles ficam tranquilos em tolerar o choro da criança, né? Porque o choro é uma coisa que deixa a gente maluca, né? Então eu sinto que os pais que estão mais tranquilos e mais prontos para esse momento encaram com mais facilidade. Muitas vezes isso acaba nem sendo uma queixa no consultório. Então se eu pergunto, e aí como é que tá o intestino? Tá tendo cólica? Ah, teve 1, 2 vezes, teve 3, 4 vezes a cólica, mas a gente tirou de letra. A gente passou por essa fase porque a gente sabia o que encarar. Não sei se é isso que você percebe também, Ru. Sem dúvida. Eu acho que, como a Marina falou, eu não trabalho em posto de saúde, faço cuidado de pediatria. Já faz uns 3 anos, no caso, foi desde que eu terminei com a residência. E o que eu sinto muito é que essa falta de informação prévia, né, faz as mães chegarem muito despreparadas. E as mães que já são mais tranquilas, não sei se já têm esse conhecimento, porque as avós ensinaram, porque já cuidaram de outras crianças, elas já chegam mais leves na consulta, mais relaxadas, e é exatamente isso, com muito menos queixas. Porque quando a gente não sabe o que esperar, tudo a gente vai achar que é anormal, tudo a gente vai achar que meu bebê ele tem algum problema, porque acontece isso, isso e isso não pode ser normal. E quando a gente vê que não, ele é um bebê igual a sei lá quantos outros bebês que eu já vi ou que viram, a mãe já chega, não, tá tudo bem, porque ela sabe que isso daí já tá dentro do esperado, dentro do script da maternidade. E no pronto-socorro, acho que a Ana vai poder falar um pouquinho sobre isso. Quantas vezes a gente não atendeu criança que chega de madrugada, 3 horas da manhã, com a queixa? Meu filho não para de chorar. É muito comum. E eu acho que a principal, inclusive, deve ser a campeã em termos de atendimento de recém-nascido no pronto-socorro. O chorar vem, mas a maior de todas é a questão do cocô. Vem muito, né? Ou, nossa, o cocô dele tá muito molinho, eu não sei se é normal. Ou então, nossa, tem 2 dias que ele não faz cocô e eu não sei se isso tá normal. E o que a gente tenta, né? A gente fala muito aqui no Instagram também, que é a questão de que o pronto-socorro ele tem que ser um atendimento muito rápido, né? Então, assim, a gente tem fila de espera, a gente tem várias crianças, às vezes, com graus de gravidade diferentes. Então, a gente tem crianças que vão estar lá como a amarela, a vermelha, que precisam de um atendimento rápido. E quando a gente pega uma mãe com uma queixa dessa, a gente sente o desespero da mãe, a gente tem a empatia, a gente vê que para ela aquilo realmente traz um sofrimento muito grande. Mas, infelizmente, na grande maioria das vezes, a gente não vai ter tempo de conversar com ela. A gente não vai conseguir acalmar, a gente não vai conseguir, né, acolher essa mãe. Obrigada, tô tentando lembrar a palavra. Acolher essa mãe, explicar tudo o que ela precisa saber, explicar a consistência certa das fezes, que é normal um bebezinho ainda ficar alguns dias sem evacuar, que se a barriga não estiver distendida, que você não estiver chorando, que não estiver doendo, tá tudo dentro do normal. E às vezes a gente acaba falando isso muito rápido na consulta, e você vê que a mãe sai com aquela cara de desolação, do tipo, eu sei que eu não resolvi 100% o problema dela, porque o problema dela não era só o cocô, mas a gente muitas vezes não consegue fazer isso no pronto-socorro. E você quer fazer mais, mas é um lugar onde é difícil. Além do que a gente acaba expondo as nossas crianças, né? Principalmente agora em momentos de pandemia, por exemplo. Então, assim, claro que a gente às vezes fala, você tá na dúvida, você tá muito na dúvida, é melhor que você vá até o pronto-socorro, né? No caso, meu filho tá com febre alta, eu não sei se ele tem sinal de alarme ou não, isso a gente ensina para vocês aqui também. Às vezes, na dúvida, é sempre bom alguém olhar.
Mas quando a gente tá certo, quando a gente estudou, a gente sabe diferenciar o que é grave ou não. Porque a gente vive num momento muito difícil, né? Ir pro pronto-socorro tem sido uma decisão muito difícil nesse último ano, né? Será que eu vou expor o meu bebê à pandemia, ao Covid? E não tem só Covid, né, gente? Tem vários outros vírus. Isso sempre foi uma questão, né? Levar uma criança que tem uma queixa que poderia ser resolvida com uma orientação, às vezes por aqui, pelo Instagram, por um curso, por uma aula, por uma palestra, uma vizinha passando uma informação que ela viu em outro lugar, isso pouparia muitas crianças de serem expostas desnecessariamente ao pronto-socorro. Além do que, no pronto-socorro, a gente acaba fazendo procedimentos invasivos, né? Então, muitas vezes, um recém-nascido que está muito irritado, tem pediatra que pode encarar isso como um sinal de alerta e colher hemograma, colher exame de sangue, colher exame de urina, colher líquido da espinha, porque acha que é uma meningite. Então, a gente precisa botar isso na balança e entender que o pronto-socorro é um lugar para a gente sim usufruí-lo, mas quando a criança precisa, né? Quando realmente tem sinal de alerta, quando realmente você precisa desse serviço médico. E o que eu faço fora disso, né? Como é que eu resolvo meus problemas fora disso? Você precisa de uma rede de apoio. E essa rede de apoio tem a doutora Ruane lá no posto. Então, a gente tem... agora, na pandemia, deu uma bagunçada, mas acho que as coisas já estão voltando mais ou menos ao normal, né? Então, a sua região deve ter um pediatra ou alguém que faça o atendimento de crianças, né? Porque muitas vezes não tem pediatra, mas tem médico da família, tem médicos que são capacitados para fazer um atendimento de puericultura. Você tem, então, esse profissional que você pode recorrer. Você tem enfermeiras, o posto de saúde não é feito só de médico, né? Tem toda uma equipe lá que pode te orientar. Você tem pediatras do consultório, como é o meu caso. Você tem informação aqui na rede social. Você tem Instagram, não só o nosso, né? Tem vários Instagrams de outros pediatras aí que passam informação. Vocês têm os cursos online, que hoje em dia a gente consegue chegar no mundo inteiro através dessa informação. Então, a gente precisa tentar buscar fontes confiáveis de informação fora do ambiente hospitalar que coloca a criança em risco, né? E, Ru, tem um outro caso no consultório que você acha que é importantíssimo as mães estudarem um pouquinho e se prepararem para não chegarem tão despreparadas assim na consulta? Só comentando da parte de pronto-socorro, né, que a Ana acabou não falando, mas, né, a questão da febre é uma coisa que eu sempre falo nas consultas, né, que a gente já pegou casos, né, de crianças que a mãe demorou para ir no pronto-socorro porque falou, febre, um dia só, não preciso levar agora, posso esperar até amanhã. E, na verdade, quando a gente sabe, né, é uma orientação que a gente dá para vocês sempre, febre menor que 3 meses, sempre tem que ir no pronto-socorro, porque é coisa grave, né, que a Ana acabou comentando. Mas assim, eu vou dar uma resumida na questão de posto de saúde, porque vamos ser bem sinceros, a gente tem um pouco de preconceito, a gente acha que porque é SUS, às vezes não é de qualidade. E eu queria até desmistificar isso, porque eu trabalho lá, eu me empenho sempre para fazer o melhor. Só que a gente sabe que tem as limitações da situação de saúde do Brasil, vamos dizer assim. Então, a limitação que a gente tem no posto, principalmente, é o tempo de consulta e às vezes a demora. Felizmente, onde eu trabalho, a gente não tem demora para agendar a consulta. Então, assim, é uma coisa muito tranquila, uma semana você consegue agendar um pediatra. Só que ainda assim, o que eu percebo? Se por acaso, até vou dar uma dica para as mães, né? Porque eu vejo muitas vezes no Instagram o pessoal mandando mensagem de que eu não estou conseguindo consulta. Primeira coisa, como a Marina falou, na minha cidade, a primeira consulta do recém-nascido é com o enfermeiro. Então, o enfermeiro, ele vai fazer a primeira avaliação e vai dar essas orientações mais gerais dos cuidados nos primeiros dias do recém-nascido. Então, é extremamente importante. E outra coisa, a gente passou o ano passado com restrição nos primeiros meses às consultas pediátricas de rotina, mas para as crianças maiores. As consultas dos primeiros meses de vida não foram paralisadas em nenhum momento. E eu sei que teve muitas mães que ficaram meses sem ir, porque falaram, mas não sabia, achei que estava tudo parado. Mas falo para vocês, então, mães que têm bebês pequenos, isso daí sempre vai ser uma prioridade. Então, vão atrás, que com certeza vai ter um meio de seu filho ser atendido. Mas aí a questão que eu estava falando. Primeira coisa, você tem que ir atrás, né, para poder ver a criança ser avaliada por um pediatra. Mas o que eu acho mais importante
das mães estarem preparadas para os primeiros dias do recém-nascido é porque algumas decisões erradas que elas tomam nos primeiros dias vão ter consequências para o resto da vida, tá? Não é só nas primeiras semanas, é para o resto da vida das crianças. Infelizmente, onde eu trabalho, o número de desmame, a porcentagem de mães que amamenta é extremamente pequena. E o que eu vejo? Totalmente falta de informação. Então, as mães, às vezes, nos 10 primeiros dias, que são os cruciais, a consulta ainda que é marcada na primeiro ou 10º dia da criança, o que acontece? Eu já pego a criança chegando com uma chupeta, e eu pergunto, o que você está dando? Como que tá para amamentar? Ai, ou tá difícil, ou então não tá tão difícil, mas, sei lá, 80% já estão lá com uma mamadeira complementando. Porque a mãe acha que a criança está com fome, porque a criança chora, porque ela não sabia se estava ganhando peso corretamente. E eu acho que, assim, uma das maiores dificuldades é a questão do desmame. Então, assim, a informação é tão importante para isso, como eu falei, é uma informação que você pode mudar a vida, tanto da mãe quanto da criança, né? Então, eu acho assim que no posto, das maiores dificuldades e a maior informação que eu queria poder passar para todas as minhas pacientes é: saibam o que é um recém-nascido normal, saibam como que você vai entender como ele ganha peso, procure saber sobre a amamentação, porque isso vai fazer toda a diferença na sua maternidade. Uma coisa do pronto-socorro também que chama atenção é que a gente recebe muitas mães de recém-nascidos na primeira semana de vida que não tem ainda a primeira consulta, não passaram ainda na primeira consulta, ou com o enfermeiro, ou com o médico, não se preveniram, assim, não foram atrás de uma consulta pré-natal, de uma consultoria de amamentação, e elas chegam porque elas estão desesperadas, porque não sabem se o bebê está ganhando peso, se ele está mamando o suficiente, e como a Marina já comentou. Então, primeiro que a gente já fica preocupado com a questão dela estar expondo um recém-nascido de 3, 4 dias de vida num ambiente onde tem vários vírus e bactérias circulando. E como eu tinha falado, tem a questão, como a doutora Rony já falou, do tempo também. Então, quando chega uma criança dessa no pronto-socorro, a gente já fica desesperado querendo atender logo para que ela fique o mínimo de tempo possível ali dentro daquele ambiente. E muitos colegas que trabalham em pronto-socorro, eles são emergencistas, então eles não têm nem talvez a formação, tato, né? nem o tato de parar para orientar uma mamada, orientar uma amamentação, colocar um bebê no peito para amamentar. Nem todo pronto-socorro vai ter a balança ali tão à disposição assim para poder pesar esse recém-nascido da forma correta, saber se ele está ganhando peso ou não. Então, infelizmente, eu trabalho num hospital particular aqui em Campinas, um hospital de renome, um hospital muito bom, mas a gente vê muita criança que acaba sendo desmamada precocemente por orientação médica no pronto-socorro, mas porque o pediatra que está ali naquele momento não vai ter tempo, às vezes ele está com uma fila de espera muito grande, tem crianças graves precisando de uma reavaliação, e vai ser mais fácil mesmo prescrever a mamadeira. Fala, mãe, compra a fórmula, dá a fórmula, às vezes nem vai conseguir pesar a criança. Então, realmente, essa falta de informação também, não só no posto, no consultório, mas também no pronto-socorro, faz muita diferença. E eu fico de coração partido quando eu consigo, eu tento orientar. Eu já pedi para as mães que chegaram às vezes 8 da noite no meio do caos, falam: mãe, vai um pouquinho para casa, volta meia-noite que a fila vai estar mais tranquila, e meia-noite eu consigo conversar com a senhora. Agora não vai dar. E aí meia-noite a gente conseguiu chamar um enfermeiro, sentou, orientou, colocou no peito, mas no horário em que ela chegou simplesmente não dava, ia ser impossível, ia ser uma pena. E, gente, infelizmente, a Rony tocou num ponto, assim, crucial, né? A amamentação no Brasil, hoje em dia, ela tá melhorando, mas ainda tá muito longe do que a gente gostaria que tivesse, né? Meu abraço apertado a todas as mães que não conseguiram amamentar, porque eu sei que sempre surge um comentário em relação a isso. Eu sei que tem muita gente que tenta e tem alguns casos que não dão certo, mas a grande maioria dos casos que dão errado é por falta de informação, né? É porque lá na maternidade, eu desativei os comentários um pouquinho só porque eu tava na frente da Rony, daqui a pouco eu abro de novo, tá? Pra vocês mandarem as dúvidas. É porque lá na maternidade, às vezes, é um lugar que é para ser o acolhimento da mãe, é um lugar que é para ter gente realmente pró-amamentação. Não é infrequente que a gente vê
crianças, né, choram um pouquinho mais, a mãe tá um pouquinho cansada, ganha uma fórmula, ganha uma mamadeira. E aí vira aquele ciclo, né? Porque, fala, não, tá bom, é só uma mamadeira, né? Aí começa a confusão de bico. Aí na próxima mamada, essa criança não pega direito no peito da mãe, porque ela não mamou, não esvaziou o peito e não produziu leite. Aí no próximo ela vai tentar mamar, vai se esgoelar, porque ainda não tem a pojadura, vai ganhar outra mamadeira. E isso vira um ciclo, né, tão importante que daqui 3, 4 dias essa criança sai do peito. E não é porque essa mãe não queria amamentar, não é porque ela não tinha leite suficiente, não é porque o bebê não pegou, o bebê tem um problema, não é por nada disso, gente, é por falta de informação. É porque essa mãe precisa saber que esse bebê, né, que ela não vai ter apojadura nos primeiros dias, que vai ter colostro, que o colostro é pouquinha quantidade mesmo, que geralmente é suficiente para o bebê. Ela precisa saber que esse bebê não tem, se ele for um bebê termo, se ele for um bebê que nasceu com mais de 2,5 kg, que essa criança não tem que ficar furando o dedinho para saber se está com hipoglicemia, coisa que às vezes na maternidade eles fazem sem necessidade, e essa criança acaba ganhando uma intervenção sem precisar, né? Essa mãe precisa saber que o leite, que a natureza é sábia, né? Que Deus fez a gente para amamentar, que nenhuma vaquinha, nenhum bezerro precisa ir na farmácia comprar uma lata de leite de qualquer outro bicho porque não tem leite suficiente para amamentar seu filho. Então, a gente, é muito triste isso, né? Muito triste. E às vezes chega pra mim também no consultório, criança com 15 dias, que a mãe já te mamou. E aí, o que você faz? Né? A gente fica meio de mãos atadas, não é, Rô? A gente... Porque às vezes ela Exatamente. fala, É muito mais difícil você relactar, né? É muito mais fácil você intervir nos primeiros dias e já ajudar. Quando ainda foi uma, duas mamadeiras só, você ainda consegue tirar com muito esforço. Quando a mãe tem esse desejo, mas depois de 10, 15 dias que a mãe já não tem produção de leite, porque a criança não quer pegar. E realmente, gente, a criança vai pelo... Eu brinco com as mães, gente, bebê é folgado. Eles vão pela lei do menor esforço. Então, se na mamadeira eles vão em 5 minutos, eles não vão querer gastar tempo no peito, não. Aí eles largam o peito. Aí o que que fala? Ai, o bebê que largou, né? É uma triste realidade mesmo. Dói nosso coração. Dói mesmo. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que as mães, no momento do parto, né, no puerpério ali imediato, principalmente quando elas ainda estão na maternidade, estão num estado de vulnerabilidade tão importante que se você não está convicto do que você quer, se a sua rede de apoio, se o seu marido, se a sua acompanhante, se quem está com você na maternidade não sabe qual é o seu desejo de amamentar, se você não tem informação muito bem solidificada, é muito fácil ceder. Por que é fácil ceder? Porque a gente está cansado, porque a gente acabou de enfrentar um trabalho de parto, seja ele cesárea, seja ele parto normal, porque a gente está com sono, porque a gente está com uma olheira desse tamanho. Então pensem nisso. É claro que eu não estou julgando para quem aceitou uma mamadeira, não é isso, gente. Eu estou dizendo que para amamentar hoje em dia requer muita persistência, requer muita vontade, muita força de vontade. Então, se você deseja amamentar, e eu tenho certeza que a grandíssima maioria das mães quer isso. E tudo bem se você não quiser, você tem esse direito também, ninguém tá aqui para julgar ninguém. Mas se você quer, vai atrás de informação. Porque só isso vai te salvar dos contratempos e dos obstáculos que a gente enfrenta no dia a dia. Tanto na maternidade, quanto nos primeiros dias, quanto a vizinha, a avó falando que essa criança tá com fome, né? Quantas avós que falam, não, dá uma mamadeira, se a criança tá com fome, tá chorando, tá com fome, seu leite não é suficiente, seu leite é fraco, você não tem leite, seu peito é pequeno, seu peito é murcho, e 1 milhão de outros mitos que correm por aí, né? Então, por favor, se o bebê perdeu peso, gente, bebês perdem peso nos primeiros dias de vida. Bebês perdem até 10, às vezes até 15% do peso na primeira semana de vida. Isso é normal, isso é esperado de um bebê normal. Então fiquem atentos para a aula de quarta-feira, a gente vai falar sobre o bebê normal. Saibam disso. Então não é porque ele perdeu peso que ele precisa de um leite artificial. Ele precisa do seu peito, ele precisa ficar no peito, ele precisa sugar. Ele precisa aumentar a produção de leite para que você consiga aumentar. Então, realmente, nossa, fico até falando rápido, nervosa. A gente tocou no ponto que dói nosso coração, vocês perceberam, né? Mas, assim, se comentar outros assuntos, meninas, o que é importante, né? Que a nossa live é a importância dos 100 primeiros dias. Como eu falei, a importância das informações que a gente vai adquirir antes do bebê nascer, não é só, como eu falei, vai ser nas decisões posteriores. E o que eu acho importante, muitas mães não se preparam, elas ficam tão
ansiosas, agitadas com a maternidade, com a gestação, de que é um momento lindo, todo mundo fica paparicando, e decora o quartinho, e decora isso, e elas esquecem de quando o bebê chegar. Elas acham, às vezes, que quando o bebê chegar, é uma coisa que o pediatra vai resolver na consulta. Mas vamos desmistificar isso agora. Eu vou começar falando do posto de saúde. Primeiro, no posto, infelizmente, não tem como fazer a consulta pré-natal, como a doutora Marina, por exemplo, faz no consultório. Então, essa é uma impossibilidade, porque a gente sabe assim, que a agenda é muito cheia, então não tem como a gente dar essa atenção. E a segunda coisa, a limitação de tempo. Eu, particularmente, eu tenho que atender 3 pacientes por hora, então ó, dá 20 minutos para cada. Quando é a primeira consulta do recém-nascido, que eu sei que vai ser mais demorada, que eu preciso orientar, eu já conversei lá com os meus coordenadores, né, de que, olha, é impossível fazer essa consulta com menos de 2 horários. Então, o pessoal já sabe que eles marcam 2 horários, então eu fico pelo menos 40 minutos. E muitas vezes eu atraso as próximas. Mas o que é importante as mães saberem, gente, é impossível a gente responder todas as dúvidas de vocês numa consulta, no meu caso, de 40 minutos. Então, eu falo dos pontos principais, eu tenho já um roteiro na minha cabeça, então, né, uma das primeiras coisas é falar sobre alimentação, mas aí eu já pergunto alguns hábitos de vida. Outra coisa que eu queria citar, que é muito comum mesmo, porque a gente aprendeu errado com as nossas avós, isso daí é um mito da vovó que a gente já falou algumas vezes, mas sobre o sono seguro. Então, é uma das coisas que eu falo muito, prezar pela segurança do bebê. Eu vou falar para vocês, pelo menos em Jaguariúna, acho que 90% das mães eu vou perguntar onde que o bebê dorme. Ah, dorme na cama comigo. Ok, mas você sabe que na cama tem que ter alguns cuidados. E aí eu começo a explicar. E qual a posição que o bebê dorme? A maioria, não vou falar que é de barriga para baixo, mas é de lado. Elas falam, dorme de lado, doutora. Então, mas não é de lado correto. O seguro é barriga para cima. E aí eu começo a explicar. E vocês veem assim que são coisas simples que vocês aprenderam aqui no nosso Instagram, né? A gente tem post falando isso, a doutora Marina fala disso nos stories, a gente já falou sobre lives. Então, assim, isso é um dos pontos. E aí eu também tento falar já nessa consulta, quando levar no pronto-socorro, quando não levar. Já falo para evitar sair de casa antes mesmo da pandemia. Então, assim, eu tenho esse roteiro na minha cabeça. Mas, gente, explicar para vocês o que fazer quando o bebê chorar. Olha, pode ser cólica, pode ser cocô, pode ser isso. Igual a doutora Ana falou, explicar qual cocô é normal. Eu até também dou explicadinha rápida, mas sim, gente, é muita coisa para vocês aprenderem depois que o bebê nascer. Então, procura informação antes do bebê nascer, que vocês vão ficar muito mais tranquilas. E aí, quando vocês forem no pediatra, vocês vão estar direcionados nas dúvidas. Vocês já vão saber. Isso é normal. Mas especificamente isso do meu bebê. Aí a gente vai direcionar muito mais fácil. E aí você vai aproveitar melhor o tempo. Sem contar que na hora do desespero, né? Então, assim, o bebê tá chorando e você acha que tá com febre. Aí você vai descobrir que você não tem termômetro. Você pega ele, nossa, eu acho que ele tá quente. Aí você descobre que você não tem termômetro em casa. Você descobre que se tem termômetro, você nunca ligou pra ver se tem pilha, se não tem. Você descobre que talvez você não saiba como colocar um termômetro no bebê. A temperatura, qual que é a temperatura da febre? Você vai parar nesse momento para abrir o Google e colocar qual é a temperatura de febre no recém-nascido? Ou, que é o que a gente também vê muito no pronto-socorro. O bebê tá com 3 quilos de roupa, você tá desesperada, você mede a temperatura, deu uma temperatura de alta, sai correndo pro pronto-socorro, chega no pronto-socorro e fala, olha, ele teve febre. E aí é um problema, você, assim, porque todo menor do que 3 meses que chegar com febre no pronto-socorro, a gente teoricamente vai ter que colher exames, a gente vai ter que considerar como um caso grave, porque a imunidade deles não está formada, eles não têm uma defesa muito regulada ainda. Isso vai gerar uma série de consequências, exames, internação. Então, assim, às vezes, e a criança pode nem ter tido febre realmente. Então, assim... Tido uma hipertermia pelo excesso de roupas. Então, assim, saber essas informações antes de você passar pelo momento de desespero, quando a sua cabeça não vai estar funcionando, já ter o seu kitzinho ali de, né, primeiros socorros básicos, um termômetro que você vai precisar. Lembrar de tirar a roupa do bebê antes, falar, não, pera, calma, pode ser febre, pode não ser. Vamos tirar a roupa, vamos medir daqui a 15 minutos. Eu sei qual é a temperatura que vai ser febre. 37,8, tá, pessoal?
Eu já vi muita mãe que chega de madrugada pra mim, assim, doutora, pelo amor de Deus, ele tá com febre quanto? Mãe, 37. Não, calma, 37 não é febre. E o oposto também, a mãe que chega desesperada que o bebê tava com 35,5 de temperatura e ela achando que ele tava muito frio e não tava. Ou então tava só com frio, na hora que pôs um cobertorzinho, ele chega no pronto-socorro, coloca o cobertor e fica bem. Mesmo tendo estudado tudo isso, isso pode vir a acontecer, viu, gente? Mesmo para as pediatras, a gente tem colega pediatra que liga pra gente com dúvidas, que a gente fala, amiga, você sabe isso. Lógico que no momento do desespero algumas coisas se perdem, mas já ajuda, com certeza. Ajuda a evitar esses momentos. Eu vou abrir os comentários, tiquinho aqui, peraí. E outra coisa que é muito importante é, assim, é falar que muitas mães assim, me mandam lá na caixinha de perguntas, né? Dúvidas bem desesperadas, assim, bem, né? Pelo amor de Deus, me ajuda, uma carinha, aquelas carinhas de desespero, né? Eu já sei que a mãe tá precisando de ajuda quando vocês mandam essas carinhas, mas pensem que muitas dessas dúvidas são dúvidas de bebês normais, né? Que é o que a gente vai falar na live de quarta-feira. O que é um bebê normal? E aí vocês têm dúvida do que fazer naquele caso, sendo que é uma coisa normal. Então as mães sofrem, né? As mães ficam ansiosas, o bebê chora, aí o bebê sente que a mãe tá ansiosa porque ela tá nervosa com aquele assunto que é normal, entendem? Entendem como é importante a gente saber essa diferença? Então, o cocô que a Ana falou, então o cocô é mais molinho mesmo nos primeiros dias. Pra quem mama no peito, ele é mais amarelinho com grumos, mas ele é quase líquido, né? Ele é semi-líquido. A bebê às vezes faz cocô toda vez que mama, uma dúvida muito frequente, né? Ou 3 dias. Ou às vezes fica 3, 4, 5 dias sem fazer cocô, principalmente os que mamam no peito. E também se o bebê estiver bem, se não tiver com sintoma, é normal. Então entendam que saber isso faz muita diferença, porque a gente fica sofrendo por antecipação por algo que se a gente soubesse antes, a gente nem sofreria. A gente deixaria isso passar. E a gente se preocuparia com o que de fato é importante. Gente, claro que saber cocô é importante. Não tô menosprezando a dúvida de vocês, mas às vezes se antecipar do problema é muito mais fácil. Porque chega na hora, a gente sabe o que fazer. E a gente sabe que aquilo não é anormal, né? Então, vejo várias perguntas em relação a esse sofrimento, né? A disquesia, por exemplo. Então, o bebê se espremer muito na hora de fazer cocô, principalmente o bebezinho pequeno, né? Até os 3 meses, mais ou menos. Ele tem uma imaturidade ali da barriguinha, os músculos são mais fraquinhos. Então, ele tem mais dificuldade até de soltar pum. Quem nunca presenciou, eu vou tirar o comentário que tá na cara da Mônica. Quem nunca presenciou um bebê se espremendo todo, né, com dificuldade de soltar pum. Quando às vezes você faz uma massagenzinha, uma bicicletinha, coloca o bebê de bruços no seu colo, coloca ele aqui no peito, ele solta pum e fica tudo bem, né? A gente nem pensa quando solta pum, porque pra gente é tudo automático, mas o bebê acabou de nascer, ele tá aprendendo todos esses processos, ele tá amadurecendo. E eu falei isso acho que na live com a doutora Tamires essa semana. É muito frequente, até nós pediatras, pensarmos em diagnósticos diferenciais, tipo doença do refluxo, tipo cólica excessiva, tipo alergia alimentar, porque as mães supervalorizam algumas queixas de recém-nascido, né? Elas acham que é uma cólica fora do normal. E assim, a gente não tá no dia a dia com as famílias, então a gente depende muito do relato das mães quando a gente vai atender esse bebê, né? A gente depende muito da percepção da mãe. A mãe é o maior termômetro. Exatamente, a mãe é o nosso maior termômetro. Então, o que a mãe fala pra gente em consulta, a gente certamente leva em consideração e a gente leva isso na nossa anamnese para pensar em diagnósticos. E muitas vezes eu olho, né, para trás, quando o bebê tá lá com 4, 5 meses, eu fiz algum diagnóstico, ou às vezes pensei só no diagnóstico e acabei, né, observando, que eu estava exagerando também, né? Que era simplesmente uma criança normal, uma criança com cólica, que aquilo não era refluxo, doença do refluxo, que era só um bebê um pouquinho mais irritado, um bebê que chorava um pouquinho mais. Então, não é infrequente que a criança faz lá 3, 4, 5 meses, saia daquele processo todo de esterogestação, que a gente já conversou bastante aqui também, e a gente perceba que ele é um bebê normal, que não tinha nada. Mas as queixas eram tão importantes nesses primeiros meses que nós pediatras, nosso papel é justamente diferenciar o que não é normal do que é normal, né? E por isso que a gente está lá na consulta. Então, a percepção de vocês também pode nos influenciar nesse diagnóstico de doença. E aí entra a supermedicalização, né? A patologização, que é achar que tudo é doença no bebê. E não é, gente. Não vou falar em números certos, mas a grandíssima maioria dos bebês são bebês normais,
não tem a PLV, não tem doença do refluxo, não tem baixo peso, não tem nada de errado. São bebês normais, que a gente precisa de alguns ajustes. É claro que a gente não deve menosprezar essas queixas, porque eu sei que são queixas do dia a dia que toda mãe enfrenta e a gente deve tentar amenizar tudo isso. Mas na grande maioria das vezes não é doença nenhuma, a criança não precisa de remédio nenhum, ela só precisa de uma compreensão daquilo que ela está sentindo e de alguns estímulos para que isso amadureça de forma mais rápida, né, Rô? Sem dúvida. E os 3 primeiros meses, gente, é uma nova pessoa que está na vida, que chegou na sua vida. E o bebê, ele não é um adulto pequeno. Ele é um bebê. As características, eles são totalmente distintas. Então, a gente se engana achando assim que a gente vai, nossa, é meu bebê, eu vou sentir, eu vou ter instinto. Não, isso daí a gente vai aprender com o tempo. Então, é um desconhecido, tá? Então, a gente infelizmente romantiza muito essa parte da maternidade. E os primeiros dias, vamos ser bem sinceros, eu pelo menos já conversei com várias mães, elas falaram que tinha vontade de fugir, de olhar para aquilo e falar assim, meu Deus, o que que eu faço com esse ser humaninho aqui na minha frente? Então, gente, esse negócio de sentir o bebê, conhecer o bebê, acontece quando o bebê tá maior, depois dos 2, 3 meses de idade. Até então, ele é um desconhecido para você. Vocês estão falando muito Não, é escrachado, verdade, né? ele é um desconhecido. Então, você saber, vamos assim, tá, eu não conheço esse bebê especificamente, porque claro que os bebês têm sua peculiaridade, obviamente. Mas aquele bebê, ele é um desconhecido para você. Mas os bebês, eles têm várias coisas em comum. Então, deixa eu primeiro conhecer como é um bebê. Então, oi, bebê, vamos lá, como que você é? Para poder a gente conhecer melhor o nosso. Porque isso que você falou, Maia, é tão importante, porque é muito isso, sabe? Assim, até a gente como pediatra, como você falou, a gente, na consulta, às vezes a gente até pode achar o bebê, nossa, parece que esse bebê é normal, assim, essa mãe tá falando isso, mas a gente vai sempre acreditar no que a mãe tá falando, porque a mãe é a maior advogada do bebê, ela que tá lá 24 horas. A gente, em 20 minutos de consulta, não vai conseguir perceber aquilo. E se a mãe está falando, não, tem alguma coisa errada, a gente vai investigar até descobrir se tem alguma coisa errada ou não. Só que se aquela mãe, como a gente falou, que chega, não, ele tem cólica, como todo bebê, a gente já fica, ai, que bom, então realmente acho que esse bebê tá tudo ok com ele. Gente, parece simples, mas não é, assim. Tanto que o nosso post que mais bombou até hoje, a gente já falou de doença, a gente já falou de como se preparar de volta, mas nada fez tanto sucesso como a síndrome do bebê normal, que é um post que a gente simplesmente fala das características normais de um bebê. E a gente teve um feedback muito grande de pessoas que falaram tanto que elas ficaram aliviadas de ler aquele post e saber que o bebê dela era normal. Então, A identificação, né? De falar assim, nossa, esse é o meu bebê. Não, é um bebê. é o que toda mãe quer e é o que toda mãe teme. E o quanto que você saber que o seu bebê, né, é normal, que aquilo ali tudo tá dentro do esperado, o quanto que isso faz diferença. E o quanto que não é tão simples assim, né? Não é, como a Ruane disse, não é tão instintivo quanto pode parecer. Gente, alguém de vocês que está assistindo a live viu esse post? Coloca aqui para mim nos comentários se vocês viram o post da síndrome do bebê normal. Depois, se vocês não viram, eu vou deixar nos stories, tá? Vai só para saber se vocês estão assistindo. Queria só reiterar o convite aqui, porque tem bastante gente segurando aqui de domingão à noite com a gente. Para quem ainda não fez sua inscrição para a semana Mãe em Construção, que vai começar amanhã às 8 horas aqui no Instagram, corre lá depois no link da bio e faça a sua inscrição. É gratuito, as aulas serão online aqui pelo Instagram mesmo. Vocês vão receber toda a programação e os e-mails e todos os avisos, tá bom? Aí, ó, tem gente que falou que assistiu. Eu vou deixar lá nos stories, por favor. Eu vou colocar para vocês verem, tá? Então, para quem não se inscreveu, se inscreva. Clica aqui no aviãozinho, manda essa live para outras pessoas, que acho que a gente falou bastante coisa muito relevante aqui, muita coisa importante para vocês levarem aí adiante, para vocês pesquisarem, se informarem, se prepararem para a chegada do bebê. A gente tem uma frase, né, que é uma das frases que nos motiva, né? Que amar é instintivo, né? A gente ama o bebê a partir do momento que a gente sabe que ele está dentro da nossa barriga. Claro que esse amor vai sendo graduado. Isso eu até falei na aula, na live com a Kilsey, né? Que é uma aluna nossa do curso de 100 primeiros dias. Ela falou que, assim, ela não, quando o bebê nasceu, né? Ela não amou instantaneamente aquele bebê. Ela não falou que aquilo dava a vida por ele. Ela foi aprendendo a amar. Mas a gente, quando descobre que tá grávida, né? Eu já amo meu bebezinho aqui.
O Pituco já é muito amado, mas eu tenho certeza que esse amor vai crescendo ao longo do tempo, né? A gente vai desenvolvendo um amor. Então, a gente fala que amar é instintivo, mas cuidar não. Cuidar nem sempre. É claro que a gente tem aquele instinto de querer cuidar, né? De proteger. Mas como cuidar, a forma com que a gente vai fazer isso não é instintivo, né? A gente vai aprendendo. É claro que o instinto materno, às vezes, é muito acuraz, né? As mães, quando a mãe chega no pronto-socorro, né? Ela fala, nossa, doutora, não acho que o meu bebê tá legal, tem alguma coisa de errado. Isso pra gente já acende uma luzinha e fala, vamos procurar alguma coisa que essa mãe tá falando com convicção de que tem alguma coisa de errado com o bebê dela. Mas nem sempre o cuidado porque às vezes as dúvidas que as mães têm são dúvidas de um bebê que é normal, né? Então, amar é instintivo, cuidar nem sempre. Cuidar não é. A gente precisa se informar, a gente precisa ter acesso à informação para a gente saber cuidar da melhor forma possível. Nunca vamos saber tudo, né? Mas a gente vai, na maioria das vezes, saber. Então, para quem não viu, depois lá nos stories eu vou repostar para vocês, tá bom? Fiquem de olho. Lá tem no feed também, mas tá um pouquinho mais para baixo lá. Depois vocês procuram a síndrome do bebê normal, que é o nosso carro-chefe aí, que a gente justamente quer passar para vocês o que é um bebê normal. Então, não percam a live de quarta-feira que eu vou falar sobre o que esperar de um bebê normal. Acho que a gente pode passar para as dúvidas. Vamos abrir aqui para a caixinha de dúvidas, pessoal, para se vocês quiserem mandar aqui dúvidas, se alguém tem dúvida da programação da semana, se alguém não se inscreveu, logo que acabar a live, já vai aqui no link da bio, que é aquela página inicial, tem um linkzinho ali para vocês se inscreverem, tá? Ó, 100 primeiros dias para os papais também, ó. O Michael tá aí. Para os pais, gente, é tão importante é que a gente acaba falando sempre para a mãe, né? Porque a gente, 96% do nosso público do Criança em Crise é um público materno, né? Então, de mamães. Mas a gente sabe que essas informações deveriam chegar para todos os pais, para todas as mães e para os cuidadores também. Então, muitas vezes, muitas mães têm uma rede de apoio forte que não é só do pai. Então, muita avó, muita tia, muita gente ajudando no cuidado dessa criança. E graças a Deus a ciência muda, né? A gente vai evoluindo. Então, o que era certo há 10 anos atrás não é mais certo hoje. Não estou dizendo que quem fez 10 anos atrás fez com a intenção de errar, de jeito nenhum. Mas a gente sabe que as orientações vão mudando, que as coisas vão melhorando, que a gente vai tendo mais acesso à informação, que a gente vai tendo mais evidência daquilo que a gente fala e daquilo que a gente recomenda, como, por exemplo, essa questão de dormir, né? Então, antigamente, realmente era orientado dormir de barriguinha de lado. Mas já saíram vários estudos mostrando que a barriguinha para cima é muito mais segura, que previne a síndrome da morte súbita do bebê. Então, por que não mudar a forma com que a gente encarava isso há anos atrás? Então, não é que a mãe lá de trás está querendo matar o filho dela, é claro que não. Mas a gente sabe que a gente tem acesso à informação melhor hoje em dia, então a gente vai se atualizando. Então, o Michael tocou num ponto fundamental. Para os pais é muito importante. E a Kilsi também falou na live dela que ela combinou com o marido dela de assistir, ela é aluna do nosso curso, né, 100 primeiros dias, ela combinou com o marido de assistir uma aula por semana, uma aula por dia, né, que as aulas são bem curtinhas. Então, todo dia ele chegava em casa e assistia uma aula, porque o pai já está alinhado. A gente fala muito isso. Na verdade, no curso tem uma aula só sobre o papel do pai na maternidade. Qual que é a importância do pai? O pai precisa estar lá só, sei lá, apoiando financeiramente, dando a mão para a mãe na hora do parto? Não, senhor. É o que a gente fala, o pai não ajuda, o pai é pai. Então, não é só pegar na mãozinha da mãe e fazer, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Não, ele precisa ser porta-voz, ele precisa ser a voz ativa no parto. Meu marido que tá lá em cima já tá convocado para fazer o curso. Por quê? Porque ele me escuta falando, mas ele não presta atenção no que eu falo, né? Então, eu já falei para ele que ele é a primeira pessoa que precisa assistir o curso do começo ao fim. Por quê? Porque eu preciso dele do meu lado para defender o que eu acredito, para ter as mesmas convicções que eu, para me ajudar, né? Quantas de nós aqui somos mães trabalhadoras? A gente vai voltar a trabalhar uma hora. Com quem que vai ficar essa criança? Se for ficar com o pai, se ele colocar um açúcar na boca do meu filho, eu vou dar na orelha dele. Então, a gente precisa estar alinhado no cuidado, né? Então, o pai e a rede de apoio são tão importantes quanto todo mundo. Deixa eu chegar mais pertinho aqui para eu ler as perguntas de vocês. E teve uma aluna do curso, eu lembro, uma delas, aqui comentou que colocava os avós também, convidava os avós para ir na casa, você chama os avós para um cafezinho, entendeu? Põe um play no curso, 10 minutinhos, você já vai ajudando aí a avó a saber cuidar junto com você. Gente, para as avós que estiverem aqui presente, o mito da vovó é uma brincadeira, tá? Não precisa ficar com raiva da gente, a gente não quer ofender ninguém.
A É gente, verdade. é uma das coisas que a gente já falou, inclusive, nas lives também, essa diferença das gerações. A gente sabe que todo mundo fez com a melhor das Melhor boas das intenções, intenções. tá? Ó, Por favor. a Débora tá perguntando se no curso vai falar sobre primeiro socorro. Débora, tem uma super novidade. Eu não sei nem se eu posso contar. Será que eu posso contar? Acho que eu posso, né? Bom, no curso a gente tem uma aula sobre desengasgo, que é um bônus da aula. Só que essa edição especificamente, a gente também tem o curso de primeiros socorros. Então, nessa vez apenas, a gente vai ter uma surpresa para quem comprar nos primeiros 2 dias e já dou esse spoiler aí sobre urgência. Então, sim, a resposta é sim. Vai ter conteúdo sobre primeiros socorros também. Então, nos primeiros 2 dias, nas primeiras 48 horas. Eu não vou contar tudo, porque depois vai me matar, o que eu falei para vocês. Mas vai ter sim. Então, vocês vão ter acesso a informações sobre primeiros socorros, tá? Falar em refluxo. Considerar válido ter travesseiro anti-refluxo independente do diagnóstico? De jeito nenhum. Uma coisa que a gente fala tanto no curso, tem aula só sobre refluxo, tá? Tem a última revisão sobre esse assunto, fala que o travesseiro não protege, inclusive aumenta a chance de morte súbita. Então, o travesseiro anti-refluxo, ele não é recomendado. Se a criança tem doença do refluxo, que é super raro, existem algumas medidas posturais que a gente pode tomar, mas usar travesseiro de refluxo para prevenção não está recomendado. É barriga para cima e colchão reto. Como sugestão, falar da lua de leite. Podemos falar sim, da lua de leite. Obrigado pela sugestão. Já disse para o marido ver junto comigo as lives. Angélica, muito bem. A gente está antenado para a chegada do baby. Muito bom. Maridos, fiquem atentos. A gente colocou um horário justamente legal assim, para todo mundo, né? Todo mundo já chegou do trabalho, já jantou. Então, as lives vão ser todas às 8 horas da noite para que vocês consigam assistir com os maridos também. A Lucy Dalva agradeceu a palestra. Legal. Lucy, beijo. Ela é amiga da rua. Como você mulheres que não amam instantaneamente? Peraí, ninho materno. Parece que essa obrigatoriedade é muito pesada para as mulheres. Olha, uma pergunta muito boa, tá? Eu fiz uma live outro dia com o meu marido, que é psiquiatra. Uma live sobre baby blues. Ela tá lá no IGTV, para quem quiser assistir, tá? Mas, gente, isso é muito comum, né? A gente tem, pós o parto, a gente tem uma queda hormonal muito importante, né? Então, cai estrógeno, cai progesterona, a gente fica deprê, né? A gente fica meio deprimido. A gente tem esse baby blues, que é muito comum nas mulheres, nem toda mulher tem, mas tem. E algumas até evoluem para uma depressão pós-parto. Então, a gente tem explicações fisiológicas para o nosso humor mudar, além de toda a privação de sono, além de todos os desafios do puerpério. Então, não é fácil, né? Não é fácil sobreviver. Amar, mais difícil ainda, né? Que a Rony falou. É um bebê pequeno, é um bebê desconhecido, é um bebê que não interage. Então, você não vai colocar um bebê recém-nascido no seu peito e ele vai te agradecer porque você tá dando mamar pra ele, ele vai sorrir pra você. Isso não vai acontecer, né? É um bebê que faz cocô o dia inteiro, você tem que trocar a fralda o dia inteiro. Então, é extremamente dependente, precisa de colo o tempo inteiro, você tá cansada. Então, gente, é a coisa mais natural do mundo. Às vezes, querer tacar a criança na parede. Claro que nessa hora você respira fundo, você bota a criança no berço e vai dar uma volta e conta até 10. Mas, assim, é completamente normal, esperado que esse amor não brote instantaneamente. A gente, às vezes, se sente culpada por não amar tanto assim, né? Para quem teve uma gestação difícil no começo, para quem vomitou a gestação inteira, para quem teve náusea a gestação inteira, eu, graças a Deus, não Foi tive. uma gestação programada. Para quem não teve uma gestação programada. Eu, graças a Deus, não tive, mas, assim, muitos relatos de mães que desejavam não estar grávidas, porque elas estão passando tão mal, porque elas estão se sentindo tão mal, que aquilo não tá prazeroso, né? Então, é normal, é esperado que a gente não ame instantaneamente. Isso, com certeza, vai sendo construído, né? Eu não conheço nenhuma mãe que fala que não O bebê ama. vai conquistar, né? O bebê vai conquistar. Eu falo até assim, por desconhecido. O que a gente acha fofo? É aquele bebê de 3 meses que você brinca com ele e já dá risadinha. Então é nessas pequenas ganhos que eles vão tendo, no carinho que ele vai demonstrando, é que a gente vai aprendendo a amar, gente. Eu falo assim, que eu não sou mãe ainda, mas eu vejo pelos meus sobrinhos, né? Quando eu cheguei e vi que ele nem fazia nada, só comia e dormia, legal, fofinho, meu sobrinho. Mas aí depois você interage com ele te demonstra carinho, você abraça, beija, você sente aquela reciprocidade. Amor também é você sentir essa reciprocidade. Então, eu não lembro quem perguntou, mas não sinta-se julgada, mães, porque isso daí é uma coisa que eu acho que todas sentem, mas é mais uma vez aquilo que a gente falou, de romantizar demais, né? De que nasce o amor na hora do parto. Não, isso daí é construído mesmo.
duas coisas, assim. Uma é que, inclusive, o desenvolvimento do bebê, acredita-se que essa questão do sorriso, que é uma das primeiras coisas que vai surgir, ele realmente é uma tentativa de interação, porque o bebê vê que a pessoa fica feliz quando ele sorri, e ele começa a usar o sorriso, não é uma manipulação, mas ele, né? Uma Ele tentativa de evolui dar alguma coisa, né? justamente para dar alguma coisa, para fazer aquele ser humano feliz que está dando tanto para ele. Então, essa interação vai acontecendo. E é uma pena que isso não possa ser falado mais abertamente, né? Então, assim, a gente está aqui para isso também, para mostrar que até isso é normal, tá? Muitas mães sentem a mesma coisa, só que eu acho que a maioria tem vergonha de admitir. É. E perguntaram aqui, ó, qual o papel do pediatra durante o parto, sendo cesárea? Sendo cesárea ou parto normal, o papel do pediatra é fundamental. É proporcionar um atendimento humanizado para o bebê. Então, a gente tem uma aula específica sobre isso no curso, tá? Dos 100 primeiros dias, a gente fala o que o pediatra faz, quais são as intervenções, então não dá para falar tudo aqui agora, mas tem uma aula só sobre isso no curso. E o pediatra, então, ele vai receber esse bebê, ele vai ver se esse bebê tá tudo bem, ele vai proporcionar a golden hour, que é a hora de ouro, ele vai avaliar essa criança, se ele precisar intervir, ele vai intervir, né? A maioria das crianças não precisa, mas se precisar, ele vai reanimar, ele vai ressuscitar essa criança, ele vai dar oxigênio se precisar, ele vai reconhecer os sinais de alerta, ele vai fazer todas as intervenções, então os testes, teste, vai colher o teste do pezinho, o teste da orelhinha, a gente fala tudo isso bem explicadinho no curso dos 100 primeiros dias. Então, na cesárea quanto no parto normal, o papel do pediatra nem muda, na verdade, em relação aos partos, né? Independente da via de parto, o pediatra tá lá para garantir a segurança do bebê, para garantir as vontades dos pais em relação ao cuidado do bebê. Então, é muito importante vocês estarem alinhados. Eu sei que nem todo mundo tem acesso a um pediatra, né, que você contratou na sala de parto, mas é possível, inclusive, vocês conversarem com o neonatologista, com a equipe que vai receber seu bebê na maternidade, independente se for no SUS ou na rede particular, né, ou no convênio, enfim. Todo pediatra que vai receber o bebê faz uma entrevista com os pais antes de receber o bebê, ele quer entender como é que é esse parto, fatores de risco e tudo mais, e esse é o momento para você impor as suas vontades. E se você não estudou, se você não faz ideia do que vai acontecer com o seu bebê, se você não sabe sobre o CREDE, o colírio, sobre a vitamina K, sobre a vacina da hepatite B, se você não sabe que isso vai acontecer, você não tem nem o direito de opinar. E vão fazer com o seu filho porque é protocolo do hospital. Então, saibam o que vocês querem para fazer com o filho de vocês. E isso a gente fala detalhadamente lá no curso. Romantizam muito a gravidez e vocês tiram muitas dúvidas. Certamente, não quero que... A Kilsile falou, precisamos falar sobre isso. A Kilsile, porque é a nossa protagonista da live de sexta-feira. Parabéns, a Kilsile, foi muito bonita a live, falou muito bem. E esse amor construída com os pais também, o marido bem afastado. Ó, Manu, eu acho que sim, tá? Assim, o homem, assim, eu vou falar da minha visão aqui com o meu marido também. Ele, assim, ele tem a notícia de que ele vai ser pai, mas ele não passa por mudança nenhuma no corpo, ele não tem restrição nenhuma de exercício, ele pode beber álcool, ele pode tomar café, ele pode, né, fazer as coisas que ele fazia antes. É claro que tem homens super parceiros que vão junto com a gente. Meu marido tá sem bebê comigo desde que desde que a gente começou a planejar engravidar. Então, claro que existem parcerias, existem companheiras e pessoas envolvidas ou não. Mas, assim, o homem, ele não sente essa mudança no corpo, essas alterações hormonais que a gente passa, né? Então, acho que demora um pouco mais para cair a ficha. Eu acho que mais ainda esse amor vai ser construído, né? A partir do momento que o pai se sente presente no cuidado do bebê. E muitas mães perguntam assim, meu filho chora quando o meu pai pega no colo. Como é que a gente pode mudar isso? A gente tem que incluir esse pai no cuidado, né? Porque tem muita mãe que quer manipular o cuidado todo para ela, ou acha que o outro não vai fazer direito do jeito que ela faz, ou acha que só o jeito dela fazer é o certo, né? E eu preciso trabalhar muito isso, porque eu tenho isso na minha vida, acho que tudo que eu faço é certo, que meu marido não faz nada é certo. Então a gente precisa trabalhar isso, né? A gente também precisa deixar o pai participar, a gente precisa abrir espaço para ele, e a gente não pode controlar tudo, né? Existem várias formas de fazer uma coisa, e nem sempre o nosso jeito é o certo. Então, para que ele participe mais, ele precisa se sentir útil, ele precisa se sentir reconhecido, ele precisa se sentir necessário no cuidado, né? Então, ele não pode ser um coadjuvante, ele tem que ser parte do cuidado do bebê. E outra coisa também, que assim, a mente masculina e feminina trabalham de formas um pouco diferentes. Eu já conversei com muitas amigas e pais que eles falam que o primeiro pensamento deles não é com relação ao bebê em si, mas com a parte prática ao redor.
Então, será que eu tenho dinheiro para isso? O que, que eu vou fazer? Vários amigos me relataram que a cabeça virou como se fosse uma calculadora naquele momento, de, tipo, fazendo cálculos para saber se eles têm condições de prover. Então, assim, para ele, a criança vai se materializar no momento em que ele tiver a criança no colo. Antes disso, ele tem noção da situação. Mas isso eu acredito que seja normal também. A Lília fez uma pergunta boa aqui, que o nosso tema da live é os 100 primeiros dias, né? Na verdade, Lilian, assim, a gente extrapolou um pouco o nome dos 1000 primeiros dias, o conceito de 1000 primeiros dias. Então, esse conceito é bem estabelecido. Os 1000 primeiros dias do bebê é da gestação até os 2 anos, né? Então, a gente fala muito sobre a importância dos 1000 primeiros dias em relação a nossos hábitos de vida, alimentação, sono, desenvolvimento do bebê e tudo mais. Aí a gente criou, né, o curso Os 100 Primeiros Dias, porque a gente queria focar nessa transição da gestação, parto e nos 3 primeiros meses de vida. Então, os 100 primeiros dias, na verdade, não é um conceito formal, entende? A gente que chamou de 100 primeiros dias porque a gente queria englobar justamente o finalzinho da gestação, quando a gente começa a se preparar para o bebê nascer, o parto em si e os 3 primeiros meses, que a gente considera como um grande desafio enfrentar esses 3 primeiros meses. Então, por isso que a gente chamou o nosso curso de os 100 primeiros dias, tá? Mas esse conceito é extrapolado do conceito dos 1000 primeiros dias, né? Que é toda essa mudança em relação ao desenvolvimento do bebê, baseado nos hábitos de vida da mãe durante a gestação, durante a concepção, a gestação, o parto e o cuidado do bebê nos 2 primeiros anos de vida. Quem sabe a continuação vem daqui a pouco também, né? O comentário da Alonça foi ótimo, né? Eu falava que meu bebê só me amava por conta do peito, eu chorava horrores. Eu tenho a impressão que toda mãe se sente usada pelo bebê nos primeiros meses, mas, gente, acho que vai ser assim mesmo. A gente vai só dar, receber só depois, viu? Porque eles querem mamar. A gente é um peito ambulante quando a criança nasce, né? A Grazi perguntou aqui, quais procedimentos devem ser feitos nos bebês após o nascimento? Grazi, esse é um tema de uma aula inteira, tá? Tem aula só sobre isso lá no curso. Então, tem várias coisas que você pode escolher ou não, né? Então, você precisa saber todos os procedimentos que são viáveis ou que existem aí disponíveis e que às vezes as pessoas fazem para escolher qual você quer ou não. Então, desde aspiração do narizinho, tirar o bebê do colo da mãe, fazer pele a pele ou não, que horas que eu devo clampear o cordão, devo fazer colírio ou não, devo dar vacina ou não. Então, é um mundo à parte, é uma aula à parte. Então, tem coisa no Instagram sobre isso, mas tem também lá no curso uma aula só sobre isso. Aí a Soraya perguntou que o filho é cardiopata, teve que fazer cirurgia ao nascer, sofreu muito com a perda, mas o vínculo não seria colocado ao grande, mas hoje ele está maior e o amor está muito maior. Com certeza, a gente vai desenvolvendo amor. E a criança vai nos dando sinais de que nos ama também. Eu acho que essa troca é muito importante pra gente criar esse vínculo, né? A partir do momento que o bebê sorri pra você, que só quer o seu colo, a gente, mãe, deve ficar babando, né? Tipo, você não quer o colo dela, você quer o meu, porque eu sou sua mãe, né? Quando vi que minha filha completou 5 meses... Teve um pico de agressividade, não com ela. Quebrei tudo dentro do banheiro, tive que passar pro psiquiatra. O pai foi super importante, certamente, gente. Ter rede de apoio nessa hora é muito importante, né? Manu gostou da live. Manu, depois manda ali para as gravidinhas que você conhece, para as mães de primeira viagem, para outras pessoas assistirem também. Eu tenho... Quantas crianças meu marido mima é muito normal. O Rosana falou, ótima live. Gente, fico muito feliz. Eu acho que tem umas perguntinhas aqui, deixa eu ver. Perguntaram aqui sobre a primeira consulta do bebê. Quando que é a primeira consulta do bebê? A gente orienta pelo menos na primeira semana, tá? Até no máximo aí uns 10 dias, mas o ideal é que seja na primeira semana de vida. No posto, Ru, como que é? Geralmente passa na primeira semana com o enfermeiro. Então, assim que tem alta da maternidade, já é interessante a mãe pedir para alguém marcar a consulta no posto, que aí vai passar com o enfermeiro, porque a mãe e o bebê serão avaliados ao mesmo tempo. E aí o enfermeiro vai encaminhar essa mãe para o ginecologista e a criança para o pediatra. Comigo, geralmente, passa nos primeiros 10 dias de vida, porque já tem passado com o enfermeiro. Legal. Então, geralmente, esse momento. No consultório, que tem acontecido muito é que as mães acabam fazendo aquela consulta pediátrica pré-natal, né? Então, depende muito do que elas querem de mim, mas às vezes eu ajudo a suplementar, então pode ser no começo da gestação, se não, lá no terceiro trimestre é bem viável, depois das 32, 34 semanas a gente faz uma consulta e aí assim que o bebê nasce, a mãe entra em contato com o pediatra e a gente já marca
um encaixe ali na primeira semana de vida. Então, isso varia um pouco de onde você tá, mas normalmente até os 10 dias de vida é legal a gente fazer, tá? A Alonso fez uma pergunta lá no comecinho da live, que eu tô subindo agora, que ela comentou assim que não teve colostro, que teve que dar fórmula, foi falta de informação. Alonso, é muito difícil a gente falar depois que já aconteceu, tá bom? Então, como a Marina falou bem, assim, a gente não tá aqui de jeito nenhum criticando, falando que toda mãe que não conseguiu aumentar foi falta de informação. Vou dar o exemplo da minha irmã, né, que eu já era médica quando ela teve meu sobrinho, e ela infelizmente não conseguia amamentar. Eu fiquei a primeira semana na casa dela, tentando ajudar, colocando ele no assim, ela não teve sucesso na amamentação. Então, Alonso, é por isso que a gente fala que é importante intervir no momento que está com a dificuldade, tá? Então, assim, na hora que não está conseguindo para quebrar esse ciclo. Então, é impossível te dizer se foi falta de informação, se teria dado certo se você tivesse feito essa intervenção, mas é importante para as mães que ainda vai acontecer fazer essa intervenção no tempo oportuno, porque aí, mesmo se fez tudo certinho, teve o apoio necessário, na verdade, não é que fez tudo certo, porque com certeza você deve ter buscado ajuda, mas se teve a ajuda necessária e não conseguiu, aí realmente não teve jeito, mas sem a gente estar lá no momento que aconteceu, é impossível dizer para você. Eu até fiz um vídeo, né, Ru, sobre o enxoval, né? E eu falei que um dos itens do enxoval importantes é a gente guardar um dinheirinho, né? A gente guardar ali, colocar um dinheirinho na poupança para tirar se a gente precisar, por exemplo, de uma consultora de amamentação, né? Claro que tem no SUS enfermeiras que são capacitadas, tem o banco de leite das maternidades que ajudam muito, né? O banco de leite muita gente nem conhece, nem sabe que existe os bancos de leite. E eles são bem preparados para receber essas mães que estão com dificuldade de amamentação. Mas às vezes você quer no conforto do seu lar, quer fazer um laser, se o peito está machucado, então uma consultora de amamentação ajudaria aí. Então, às vezes vale a pena você deixar de comprar aquela mamadeira que você nem sabe se vai usar, né? Aquele sapatinho que o bebê vai tirar do pé, tem certeza que nem precisa usar. Vale a pena você economizar esse dinheirinho e guardar caso você precise de uma ajuda, né? De uma consultora de amamentação, de alguém que vá na sua casa te ajudar. Porque por mais que a gente tenha rede de apoio, às vezes a gente precisa de uma ajuda profissional. A gente precisa de profissionais qualificados do nosso lado para nos auxiliarem com a amamentação. Vocês consideram importante o acompanhamento de doula? Ediara. Eu acho que sim, eu acho super importante o acompanhamento de doula. Isso depende um pouco, assim, aonde você vai ter o seu parto, né? Então, tanto no SUS quanto na rede particular, a gente consegue sim levar doula. Tem no SUS tem até algumas doulas voluntárias em alguns hospitais que atuam, né, nos trabalhos de parto. Não é assim, imprescindível que você tenha uma doula, não é que se você não tiver doula, você não vai parir de jeito nenhum. Mas a doula tem uma função muito importante assim, passar pelas fases do trabalho de parto de uma forma mais tranquila, né? Ela tem um papel importante na analgesia, um papel importante na informação em relação às fases do parto. Eu, na minha gestação, pretendo ter uma doula, né? Ainda não escolhi, ainda não sei quem vai ser, ainda não fiz a consulta, nada, mas eu acho importante, se você tiver acesso a isso, eu acho bem legal ter sim. Lembrar que a doula não substitui o médico, nem a enfermeira obstetriz, né? São profissionais diferentes. A doula não tem a licença de fazer o parto, ela tá lá para auxiliar a mãe. Então, quem faz o parto, né? Quem assiste o parto, quem faz o parto é a mãe, né? Quem faz o parto é a grávida. Mas quem assiste o parto é ou o médico obstetra ou a enfermeira obstetriz, né? Ou as parteiras que têm formação para isso. Mas a doula não tem essa formação, é só para entender um pouquinho da diferença. Mas se você tiver acesso a uma doula, sem dúvida, te ajuda a passar aí pelos momentos difíceis do trabalho de parto, porque, né, ninguém vai romantizar, falar que não dói, porque deve doer para uma coisa que eu não posso falar aqui. É importante também para ter uma referência, né? Porque dependendo de como tiver a sua programação, se você estiver no SUS, por exemplo, nem sempre você vai estar com o seu médico disponível naquele momento. Então, sim, é alguém que vai estar te acompanhando, que você já conhece, já tem confiança. É verdade. A Rosana perguntou até quantos meses é ideal amamentar. Rosana, o Ministério da Saúde fala que a amamentação deve ser até 2 anos ou mais, tá? E a amamentação exclusiva deve ser até os 6 meses ou até essa criança começar a introdução alimentar.
Mas isso é uma recomendação, né? A gente vai seguir se a gente quiser. Eu sempre falo que a amamentação tem que ser bom para as duas partes. Tem que ser bom para a mãe e tem que ser bom para o bebê. Então, tem bebês que desmamam naturalmente antes dos 2 anos. Tem bebês que desmamam naturalmente com 3, 4 anos. E isso quem vai determinar é o binômio, é a mãe e o bebê. Então, você deve amamentar o máximo que você se sentir confortável, né? Eu pretendo, e seu filho também. Então, não tem resposta certa para isso, mas a recomendação oficial é até os 2 anos ou mais, tá bom? E a Soraya falou que o banco de leite ajuda muito, gente. A gente menospreza ou essa assistência, né? E o SUS tem esses bancos de leite em várias maternidades do país. E na sua cidade, certamente tem um banco de leite de referência. Às vezes na cidade pequenininha não tem, mas na cidade vizinha tem. E é um serviço gratuito. Gratuito, né? Não que a gente paga por ele, mas é um serviço que todo mundo tem acesso. Então, antes do bebê nascer, já procurem qual que é o banco de leite da sua cidade, inclusive para doação de leite materno, né? A gente fala muito de não conseguir amamentar, mas tem muita mãe que tem leite pra caramba, né? E ela pode ajudar outros bebês que não têm condição de amamentar, como por exemplo bebês prematuros que ficam na UTI neonatal, que precisam de um leite materno. Então, o banco de leite também é um lugar que acolhe as mamães que querem fazer o bem para outros bebês e doarem o leite materno. Só ressaltando que eu não sei se todo mundo sabe, quando a gente fala da consultora de amamentação, não necessariamente é um pediatra, né? Então, temos enfermeiros que sabem muito sobre amamentação, são maravilhosos. Tem o fonoaudiólogo, né? Então, assim, não necessariamente é o pediatra o consultor, viu? No banco de leite, geralmente, são enfermeiros extremamente capacitados no banco de leite. Exatamente. Gente, queria agradecer todo mundo, a presença aí de pessoas assíduas num domingão à noite. A gente trabalhou no fim de semana, a Juana acabou de voltar do plantão aqui, tá cansada. Eu trabalhei ontem 24 horas, a Ru também trabalhou. Então a gente também se sacrifica para estar aqui ajudando vocês, mas é muito gratificante ter esse feedback, ter esse retorno, ter esse monte de comentário legal. Então, se você gostou da live, faz um print aí da tela, põe lá no seu stories e marca o Criança em Crise, porque essa live vai ficar gravada. Então, para quem não assistiu ou chegou no meio e quer assistir desde o comecinho, eu vou deixar salva aqui no Instagram, tá bom? Ru, muito obrigada pela presença. Aninha, muito obrigada pela presença. Não se esqueçam que amanhã, 20 horas, começa a nossa semana Mãe em Construção. Então, a aula já está pronta. Vocês viram lá que eu já fiz lá o meu rascunho. Já fiz lá toda a preparação para a aula. Então, vocês vão ter uma aula incrível. Tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Foi dedicação de todo mundo aqui que participou na criação do conteúdo para essas lives, tá bom? Então, foi um mês muito intenso esse último mês de preparos. Vocês não têm ideia de quanta coisa tá rolando antes, há muito tempo, para poder a gente juntar conteúdo, achar o que é o melhor para falar para vocês, o que vocês vão gostar, não vão gostar. Então, a gente espera que vocês aproveitem muito. Então, ó, tira o print aí, marca a gente lá no story, faça essa informação chegar para outras mães. Se você aproveitou esse conteúdo, manda para outras pessoas. E eu vejo vocês amanhã às 20 horas aqui no Instagram. Para quem não fez a sua inscrição, corre lá no link da bio. É só clicar, botar o nome e e-mail, que vocês vão receber os e-mails com a programação, tá? A gente não vai ficar enchendo a caixa de e-mail, não. É só para falar para vocês as datas, os temas das lives. E tá tudo explicadinho por lá. Então as informações vão ser por e-mail, mas as lives vão ser aqui pelo Instagram. E tem também o grupo do Telegram, para quem está inscrito, já entrou lá no grupo do Telegram, tem bastante informação legal, tem enquete divertida para vocês aproveitarem. Então, para quem ainda não entrou, depois que você faz a inscrição, tem um linkzinho ali para você acessar o grupo do Telegram. Então, é só entrar lá, totalmente gratuito também. Então, essa semana tá recheada de informação legal, tá recheada de coisa boa. Para mamãe de primeira viagem, recomendo fortemente que você participe. Então, boa noite, um beijão a todos. Obrigada por ter ficado aqui no domingão à noite. Pituco tá dando um tchau, que ele já tá com fome, com sono. E até a próxima, gente. Tchau, pessoal. Beijo. Até mais. Até amanhã, estaremos na plateia amanhã também. Tchau pra todo mundo. Foi 1 hora ou foi mais? Mais de 1 hora. Nossa, foi bastante.